eu gosto sempre de deixar anotações prontas para eu não me perder, porque a história tem tantos detalhes que às vezes eu começo a falar e vou falando uma coisa e outra, e olhando para vocês eu posso me perder. Só por isso o controle. Então o livro conta essa história do que eu passei com o câncer, como que eu consegui vencer. E depois ele conta que eu tive que tomar uma decisão. Porque o médico disse para mim, olha, a última vez que eu fiz o exame, antes de me separar, ele falou para mim, moça, não vejo nada no ultrassom, mas você vai morrer. Sem diagnóstico, eu não sei o que colocar no seu diagnóstico, porque não tem doença. Mas eu estava pele e osso, porque eu não cuidava da minha cabeça. Eu deixava que as pessoas dissessem para mim que eu não tinha valor, que eu não ia saber fazer nada, que eu não ia ser nada na vida. Então, eu tive que tomar uma decisão, sair da minha casa, para me libertar e conseguir ter uma vida saudável. Só que com isso eu tive que me afastar do meu filho. Ele não aceitou vir comigo, por causa de condições financeiras. Eu tive que deixar o meu filho de 14 anos para trás, e com isso eu tive que construir outra vida. Foi aí que a depressão veio mais forte, e eu pensei, agora eu tenho que começar do zero, para eu sobreviver sem o meu filho. Então eu resolvi fazer uma faculdade, com 40 anos. Como eu já tinha terminado o ensino médio, gostava sempre de ler, lia muito, gostava de pesquisar, eu não tive tantas dificuldades na faculdade, apesar da idade, né? Fazia 20 anos já que eu estava fora da escola, eu resolvi fazer uma faculdade. Eu queria ser psicóloga, mas eu não tive condições financeiras de pagar esse curso, então eu fiz pedagogia. Sempre com o sonho de ser professora de artes, porque eu faço artesanato desde criança. Sem nunca ter feito curso, eu pinto tecidos, eu pinto madeira, telha, né, Sodão? A garagem da minha casa é uma bagunça. De vez em quando eu junto lá uma mulherada, eu faço bonecas de tecido e a gente vai fazer arte, porque isso é muito bom. Enquanto você faz arte, você não pensa nos problemas, você começa a pensar que tudo tem solução. O dia passa e você não chorou, você não ficou triste. Isso é muito bom, por isso eu acredito muito no trabalho da arte, na ajuda de problemas psicológicos. Com outros problemas de saúde também, porque ele tira a preocupação da saúde e joga você no mundo da arte, das cores. Então, eu fiz uma pós-graduação em artes. Em 2013 eu terminei essa pós-graduação à distância, porque eu não podia sair de casa. Por quê? Porque em 2012, quando eu peguei a minha primeira sala de aula, eu consegui trabalhar de março até setembro. Em setembro eu comecei a perder muito peso, tomava uma vitamina de 300 calorias por dia, que era para eu engordar, e eu comecei a emagrecer. Então eu vi que tinha alguma coisa errada, e eu comecei a fazer alguns exames, e o médico descobriu que o meu estômago tinha fechado. Já fazia 10 anos que eu tinha feito a quimio, a rádio, e esse tratamento não é fácil, ele queima as células ruins, mas queima também as boas, né? As células sadias que a gente precisa para viver. Então queimou a parede do estômago, ele se fechou. E eu cheguei ao médico muito magrinha, pesando 31 quilos. Agora eu peso 33, ainda sou magrinha, mas estou bem agora. Eu consigo fazer minhas atividades, eu consigo participar das coisas. E ele é especialista, ele me disse, pelos exames você tem cisto nos ovários, nós vamos ter que retirar, mas não é só esse problema, você está com o estômago fechado. Nós vamos ter que abrir tudo, fazer uma cirurgia muito grande. Apesar de tudo, de outros problemas familiares, a gente tinha perdido uma irmã, fazia um mês, mais nova que eu. Eu aceitei porque era a minha última chance, minha única chance de sobreviver. E ele fez uma cirurgia muito grande, retirou ovários, útero, apêndice,
uma parte do intestino que estava morta, mais uma parte do estômago. E eu voltei para o quarto, sorrindo, eu vi minha família dentro do quarto. E eu fiquei no hospital 17 dias, já tinha voltado a comer papinha, até que ele me deu alta, eu voltei para casa, mas o meu estômago não fechou, ele abriu novamente. E eu voltei para o hospital e foram mais 2 cirurgias depois disso. Então eu fiquei no hospital 60 dias. O que eu aprendi com isso? O meu livro chama Jade, Aprendendo a Viver. Porque apesar de todo esse sofrimento, ele não foi de todo mal. Eu aprendi a viver, eu aprendi a dar valor na vida, nas pessoas. Eu aprendi a dar valor na minha saúde. Apesar de eu nunca ter tido nenhum vício, eu não dava valor na minha saúde. Porque era tão fácil eu me entristecer e guardar para mim. E muitas vezes passou pela minha cabeça desejo de suicídio quando eu era jovem, depois que já estava casada, que a situação ficou muito difícil. Desejo de suicídio, de acabar com a minha vida para resolver. Então tudo isso que eu passei foi uma lição para mim, para eu aprender o valor da vida. O tempo que eu fiquei no hospital, eu fiquei 45 dias sem tomar água e sem alimentação, porque o estômago estava aberto. Então foi necessário colocar uma alimentação parenteral, que os médicos falam, colocam um tubo na artéria e a alimentação vai pelo sangue. Isso era um risco muito grande de infecção, então eu poderia ficar com esse tubo 5 dias. Depois ele era trocado de lugar. Então imagina, em 45 dias, quantas vezes eles trocaram esse tubo. Era muito dolorido, era feito por um médico da UTI, porque era um procedimento muito arriscado. Então eu sei que a minha vida tem um valor muito grande. Tanto para mim agora, como para minha família, para os meus amigos. E para Deus, que foi Ele que me criou e Ele que me mantém de pé. Eu acredito que Ele me mantém de pé para fazer esse trabalho que eu estou fazendo agora. Porque muitas pessoas falam para mim, nossa, eu não tenho nem a metade dos problemas que você tem, mas eu sou tão fraca. Tenho vergonha de conversar com você, mas eu acredito assim. Problema é problema, não importa o tamanho dele. Se a gente não sabe lidar com ele, ele é grande. E a gente pode acabar com a nossa vida por causa de qualquer coisa. Se a gente briga com alguém, se a gente se chateia com alguém na família, se a gente é demitido do trabalho, se a gente briga com o namorado, com a esposa, com o esposo, tudo é motivo para a gente achar que a minha vida não tem valor. E na verdade, o valor da nossa vida não está no outro, está em nós. Deus criou cada um individualmente. Para quê? Para que cada um cuidasse da sua própria vida, da sua saúde. Então não é o outro que dá valor na minha vida, sou eu mesmo. Então se eu brigo com o outro, a única coisa que eu posso tentar fazer é resolver. E não achar que sem ele a minha vida não tem valor. E foi assim que eu vivi até que eu descobri que tinha câncer. E o quanto ia ser dolorido e difícil eu sobreviver. Porque passar por uma quimioterapia, radioterapia, eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis que eu já passei na vida. É muito difícil. Então eu queria dizer para vocês que o fato de vocês estarem aqui já é um grande passo. Vocês resolveram dar um passo para mudar a realidade de vocês, para sair do vício. Porque eu fiquei 45 dias sem tomar água e eu dizia assim para Deus, prometo que nunca mais vou ficar sem tomar água. Porque eu quase não tomo água, eu esqueço. E eu dizia, prometo que nunca mais vou ficar sem tomar água. A minha sobrinha, ela ficou muito tempo comigo no hospital. Então a boca, por estar tão desidratada, ela abriu todo na água assim, partiu.
E eles eram orientados a molhar com algodão. Então não podia engolir água. Por quê? O estômago estava aberto e a água ia saindo por aquele buraco do estômago. Assim como a alimentação. Então nada poderia cair no estômago. Então eu aprendi como é bom tomar água. Como é bom comer, se alimentar de coisas boas. Porque a gente não pode pôr coisas ruins no nosso corpo. Ao contrário do que a gente pensa, e como eu pensava, quando a gente se destrói, a gente não morre tão fácil. A gente fica para aprender. A gente fica para aprender as consequências disso. Do que a gente coloca a boca dentro. Do que a gente coloca coração adentro. Mente adentro. Tudo que a gente põe para dentro, o organismo vai devolver. Se forem coisas boas, ele vai devolver coisas boas. Mas se forem coisas ruins, também vai devolver coisas muito ruins. E a gente vai ter que ficar para aprender. Como eu fiquei. Eu estou há 11 anos nessa luta. E eu não paro de aprender. Cada dia eu aprendo uma coisa. A última coisa que eu aprendi foi a descansar. Eu acredito muito em Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, mas eu acredito que todo mundo pense ou acredita que existe um Deus maior, alguém que nos criou, que nos olha, que nos sustenta. Então eu aprendi a confiar nesse Deus que me criou. E não ficar mais ansiosa com os problemas, a descansar nele, a falar, não, eu acredito, mas acreditar de verdade. Sem sofrimento, sem ansiedade, sem ficar doente. Porque desde a infância, toda vez que eu tinha um problema, eu ficava doente. Porque eu não sabia como isso ia ser resolvido. E eu não tinha essa fé, essa esperança. Agora eu tenho. Então foi uma das últimas coisas que eu aprendi. E isso é o mais importante. Eu posso dormir sossegado. Não importa o problema que eu estou enfrentando. Agora, no momento, eu estou bem, eu estou comendo, eu estou tomando água. Claro que a minha alimentação é bem diferente. Não posso comer qualquer coisa, tem que ser tudo muito saudável. Não como nada na rua. Tem que ser feito em casa, para saber qual o tempero que foi colocado. Não bebo, não fumo. Porque agora eu aprendi a amar o meu corpo. Aprendi a amar a minha vida. E a cuidar bem dele. Porque é um bem muito precioso. Eu acredito que agora, se Deus me levar hoje, amanhã, eu sou uma pessoa totalmente realizada. Eu já aprendi. Enquanto eu ficar, eu vou estar aprendendo. A gente aprende todo dia. Mas eu aprendi o básico. Eu aprendi para que eu fui criada. E por que eu fiquei? Porque na última cirurgia que o médico fez, dentro de 20 dias foram 3, para tentar fechar esse estômago. Na última cirurgia, o médico disse para minha família, olha, minha última tentativa. Agora, a gente vai colocá-la na UTI, e se não fechar, eu não ponho mais a mão. Não tem mais o que fazer. Eu já operei 5.000 pessoas. E eu tenho experiência e eu sei que se não fechar dessa vez, não vai resolver. E eu fiquei na UTI 6 dias. No 4º dia, o médico abriu a UTI para visita e disse para minha família, não tem mais jeito. Ela não vai sobreviver. Eu tenho experiência e eu sei. Os meus órgãos pararam de funcionar, os rins, principalmente. E eu estava magrinha assim, devia estar pesando uns 30, 31 quilos. De repente eu fiquei enorme assim, olhava minhas mãos gordas, e todo mundo entrava na UTI, nossa, como você está bonita, parece que está maquiada. Aí eu comecei a desconfiar, falei, não estou bonita. A última vez que eu olhei no espelho estava bem acabadinha, então está acontecendo alguma coisa. Até que o médico veio e falou para mim, Sueli, seus rins não estão funcionando. Você hidrolisou todo o líquido do corpo, significa segurou todo o líquido do corpo e você está inchada dos pés à cabeça. Aí eu percebi a gravidade.
E ele abriu a UTI e a minha família veio, os parentes de longe foram me ver como se fosse pela última vez. Mas eu, até hoje, eu não sei dizer para vocês, porque eu estava sob o efeito de morfina, então ela dá muita alucinação. E eu tenho certeza que o médico da UTI chegou perto da minha cama e disse para mim, olha, nós vamos observar você mais 24 horas. E se você melhorar, você vai voltar para o quarto daqui 2 dias. Então, quando minha família chegou desesperada, todo mundo chorando, eu falei para eles, olha, o médico disse que eu vou estar no quarto na segunda-feira à tarde. E eles não sabiam, eles saíram da UTI, conversaram com o médico falou, nós não falamos isso para ela. Mas ela falou, doutor, ela vai para o quarto, na segunda-feira à tarde. Então eles achavam que eu estava tendo alucinações. Mas na segunda-feira, isso foi no sábado, na segunda-feira, 2h30 da tarde, eu estava no quarto. Porque no sábado à noite eu disse para Deus, eu não quero ser entubada, que eu ouvi dizer que eu seria entubada. Ficaria desacordada nos aparelhos para ver se o organismo ia reagir. Eu disse para Deus, não quero ser entubada, tenho medo da máquina, tenho medo do barulho. Então, se o Senhor quiser me levar, me leva agora. Estou preparada, mas eu não quero ser entubada. E no domingo de manhã eu comecei a reagir. E eu fui reagindo. Eu tinha uma bolsa do lado que colhia o líquido da bilis, que estava tudo aberto, então vazava o líquido da bilis. E ele vazava 200 ml, cada plantão, cada 6 horas. E ele começou a parar. E foi parando. Então eu acredito que Deus ouviu as minhas orações. E disse para mim, você ainda tem algum trabalho para fazer lá. Pode voltar, ainda não é hora para descanso. Só que você vai ter que trabalhar para mim agora. Não vai ser só professora. Eu ainda não pude voltar a trabalhar. Eu ainda estou com um problema sério de osteoporose por ter ficado muito debilitada. Então não tenho mais massa óssea no fêmur e a coluna também está ficando bem vazia. Mas eu estou aqui de pé. Graças a Deus, para dizer para vocês que valor que tem a vida. Para vocês valorizarem a vida de vocês, a família. Os enfermeiros falavam assim, a gente fica encantado com a sua família. Porque eu fiquei 60 dias lá, eu não fiquei 1 hora sozinha. Quando me levavam para a cirurgia, me levavam para exame, sempre tinha alguém da família nos corredores. Então eu nunca fiquei sozinha. Minhas irmãs revezavam, vinham de cidade longe, tiravam férias sem poder, para ficar comigo 24 horas. Então a família é a única que na hora mais difícil não se afasta da gente. Então a família é aquela que a gente não pode decepcionar, fazer sofrer. Eu já amava minha família, agora eu admiro, agradeço a Deus cada dia. Pela mãe, pelos irmãos, pelos sobrinhos e pelos amigos que também nunca me deixaram sozinha. Eu queria dizer para vocês continuarem nesse caminho, para vocês não desistirem. Por mais difícil que seja, a cura, a libertação de alguma coisa difícil que a gente passa, é possível, só que a gente não pode desistir. Quando eu fazia químio e rádio, há 11 anos atrás, eu pensava assim, toda a minha família e os meus amigos estão do meu lado. Mas a pessoa que mais tem que ajudar a mim, sou eu mesma. Porque se eu abaixar a cabeça, eu vou embora. Porque muitos pacientes fazem quimioterapia, radioterapia. A minha diferença é que eu não comia. Não podia comer qualquer coisa.
Então, além daquele tratamento devastador, a minha alimentação era muito pouco. Muitas vezes eu comia, passava mal, vomitava tudo, então eu tinha que aguentar tudo. Fora os problemas dentro de casa, que eram muito sérios. O médico dizia para mim, você é de aço. Por isso o livro chama Jade. A Jade é essa pedra verde aqui, ó. Ela é uma pedra preciosa que os asiáticos usam para fazer joias. E ela é dura como aço. Diz que você pode bater nela com um aço que ela não se quebra. Então, quando eu comecei a escrever o livro, e eu comecei a procurar um título para ele, eu lembrei do que o médico dizia, você é como aço. Porque os meus pacientes, eles querem parar a radioterapia toda semana, pedem pelo amor de Deus para parar. E eu não quis parar. Eu parei uma vez, porque eu tinha uma diarreia a tarde toda. Era do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto, da 1 até as 6 da tarde. Para uma pessoa que pouco comia. Eu só tinha praticamente a roupa. O corpo já não se via mais. Então eu realmente me pareço com a Jade. E eles dizem também, você é uma pedra preciosa. Porque você passou por tudo isso, e você venceu, e você não esqueceu das pessoas que precisam ouvir essa história. Eu não preciso só dar palestra. Eu saio na rua e converso com 2, 3 pessoas, e eu já sinto que eu estou fazendo a minha parte. Quando eu terminei a rádio e a química, eu estava com o corpo todo queimado. Saiu a pele da barriga e das costas. Eu não conseguia me deitar de jeito nenhum. Ela queimou toda a pele. Sabe aquele frango da padaria que fica rodando, rodando? Eu fiquei igual. Então soltou toda a pele. A pele grudou nos ossos, porque eu estava desidratada. Então eu fui orientada a tomar banho e untar a pele com óleo. Olha o tamanho da minha luta e o tamanho do valor que tem a vida da gente. E a gente só percebe depois que fica muito doente. Então eu queria dizer para vocês, continuem nesse caminho. Sejam firmes. Pensem na família de vocês. Pensem nas pessoas que amam, que nunca vão abandonar vocês. Em nenhum momento. Há 2 anos atrás, eu escrevi uma poesia, porque além de escrever um livro, eu escrevo poesias desde criança. Eu escrevi uma poesia para um rapaz que estava com problemas com drogas. Eu escrevi essa poesia e quando eu fui para o hospital fazer a última cirurgia, eu mandei essa poesia para ele no envelope e pedi para entregarem para ele e dizer, eu fui a luta. Eu vou lutar para sobreviver. Por favor, lute você também. A poesia chama Dilema de um Apaixonado. Eu era um menino bonito, de cabelos cacheados. Corria feliz pela casa. Dos meus pais, o mais levado. Fui criado com carinho, tocava órgão na igreja. E eu era tão inocente, nem conhecia cerveja. Mas virei homem adulto e me tornei arrogante. Dos conselhos da minha mãe, não escutei o bastante. Me encantei com as drogas e perdi a consciência. Me tornei um apaixonado e esqueci a inocência. Aprendi a mentir e enganar aqueles que mais me amaram. Joguei a minha vida no lixo. Esqueci o que de Deus me ensinaram. Por esse amor fiquei louco, só queria estar com ela. Perdi a fome, o sono e a alegria. Tudo o que ela me dava era pouco. Do belo rapaz de outrora, resta apenas um vagabundo, sujo, com o rosto coberto de feridas. Esqueci a família, os amigos. Me dedico apenas a essa bandida. Agora, sozinho numa cela, choro por estar longe dela. Queria tê-la em minhas mãos e pertencer só a ela. Diante da cela abatida, minha mãe chora meu drama.
me perguntando por que meu amor por ela apagou a chama. Só mesmo um milagre pode me tirar do sufoco, para me livrar da prisão de ser um apaixonado louco. É um rapaz que está apaixonado pelas drogas. Então, por essa paixão, ele está vivendo tudo isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Estou à disposição de vocês para responder o que vocês perguntaram. Boa tarde. Você fez tratamento todo a última vez? Você já está bem há quanto tempo, assim? Então, eu fiz o tratamento todo há 11 anos. Agora, 11 anos atrás. Agora, em 2012, eu tive que fazer toda essa cirurgia, deu toda essa complicação. Mas, apesar do exame ter dado 90% de chance de ser o câncer novamente, não era. Então, dessa vez, agora, não foi preciso fazer tratamento. Só a cirurgia. Agora você não sente mais nada, assim? Não, com relação a isso, não. Eu sinto dores por causa da osteoporose. E, no meu caso, só uma injeção, que é de alto custo, é muito cara, então foi pedido e eu estou esperando a injeção chegar. O médico já avisou que ela não vai fazer milagres, mas eu acredito muito em milagres. Eu sou um milagre. Então eu acredito que ela vai fazer o que for preciso para eu continuar de pé ainda por algum tempo. E também eu aprendi que se não for preciso ficar de pé, eu vou continuar falando sentado. O importante é eu continuar o meu trabalho. Respondi? Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Eu escrevi uma mensagem antes de ir para o hospital. Porque, como eu já sabia que tinha 90% de chance de estar com câncer novamente, eu sabia que eu não ia ter condições de fazer o tratamento outra vez. Porque já estava muito debilitado. E esse tratamento não é para qualquer pessoa, tem que ser um touro, tem que ser de ácidos. Eu sabia que ele não teria chance. Então eu escrevi uma mensagem para minha família, para os meus amigos, para que, se caso eu não voltasse, eles soubessem o que eu aprendi da vida e ficassem em paz. E eles soubessem que eu estava indo embora em paz, com o meu plano de vida realizado. Mas o plano de Deus na minha vida ainda não estava completo, por isso que eu voltei. Essa mensagem, ela faz parte do livro. Ela chama Aprendendo a Viver. A vida ensina que viver é muito mais que acordar todo dia para cumprir horários. Se você está vivendo assim, já está morto em vida. Viver é mais. Permita-se exagerar de vez em quando. Na alegria, na tristeza, no amor e na amizade. Viva tudo intensamente para que não haja arrependimentos depois. A Bíblia diz que Deus vomitará os mornos, porque eles não dão passo para frente ou para trás. Não se expõem, vivem apegados a interesses momentâneos. Seja uma brasa viva que queima o coração das pessoas, que incomoda. Seja capaz de cantar um hino de glória, mesmo quando o seu coração estiver dilacerado de dor. Provoque as pessoas com o brilho do seu olhar. Faça o mais incrédulo se perguntar como ele consegue. Chore todas as mazelas da vida dentro do seu quarto, diante de Deus. E no dia seguinte, saia pelas ruas e exiba seu sorriso mais terno. Porque existem pessoas que necessitam te ver sorrindo, para não desistirem em suas próprias lutas. O mundo não precisa de mais um arrastando correntes, se lamentando, sendo pesado para os outros. Seja como os dias de verão.
que no meio da tarde desaba em grande tempestade e horas depois se mostra como sol radiante, entregue ao prazer de amar a Deus, as pessoas, a natureza e a você mesmo. Não se incomode com as ingratidões, com as pessoas indiferentes. Elas foram tiradas da sua vida para que você seguisse seu caminho em paz. Seja exagerado, não no comer ou no beber, nem no falar, no agir, mas em amar. O amor traz alegrias, mas também a dor. Viva cada dia como se fosse o último. E quando seu corpo, cansado de tanto ser feliz, triste, saudável, doente, perfeito, imperfeito, se entregar ao eterno descanso, parta sorrindo, sereno, deixando a mensagem de que você aprendeu a viver. Essa é a mensagem